uma altura de 8 centímetros. Né? Então ele foi colocando água e encheu a altura em 8 centímetros. E o objeto ficou flutuando na superfície da água. Né? Então tinha um objeto aqui, ele foi colocando água. Esse objeto está aqui na superfície da água, a uma altura de 8 centímetros, que é o nível da coluna d'água. Né? Aí diz, para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de 15 centímetros, certo? Então, ó, a altura aqui está em 8 centímetros. Para eu retirar o objeto, a altura tem que ser de quanto? 15. Então, se já tem 8, falta 7, né? Então, ó, você tem que conseguir, de algum modo, aumentar aqui mais 7 centímetros de altura de água, certo? Por quê? Porque 8 mais 7 dá 15, né? Aí ele está dizendo como é que ele vai fazer isso. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros. Então o que ele vai fazer? Né? Em vez de continuar colocando água, ele vai colocar algumas bolinhas de 6 centímetros. Essas bolinhas vão vir aqui para o fundo e o nível da água vai subir. Né? Aí ele quer saber quantas bolinhas de 6 eu preciso jogar aqui para o fundo para a altura subir esses 7 centímetros. Né? Vou colocar as opções: 14, 16, 18, 30. Né? Então, gente, essa é uma questão que a gente vai precisar do volume do nosso prisma. Né? Qual é a fórmula do volume do prisma? A da base, né? Vezes a nossa altura, né? A base aqui é que figura? É tanto, né? 4 por 3, a área da base, 12, né? Então o volume desse prisma vai ser igual à área da base, que é 4 vezes 3, vezes a altura. Pessoal, a altura que você vai medir é que altura? 8. Não. 15. 8 ou 15? 17. 16. Não, 17. Altura. 17 não. Pessoal, vamos pensar aqui. A altura. Ele vai inserir bolinhas de 6 centímetros cúbicos, né? Ele quer que o volume que suba, né, corresponda a uma quantidade X de bolinha. Ou seja, o volume que ele quer na questão é o volume que vai subir. Certo? É a diferença. É esse volume aqui de 7 que vai subir, né? Então, quando você adicionar as bolinhas, quando você somar o volume das bolinhas, tem que dar aqui volume. Tem que dar esse volume aqui, ó, que é o volume de água que vai subir, certo? O volume de água que vai subir é esse volume aqui, ó. E essa bichinha vai ficar bem aqui, certo? Então, o volume que você vai ter que calcular na questão é o quanto de volume vai subir. Por quê? Esse volume que vai subir vai ser adicionando essas bolinhas, né? Então, para você saber a quantidade de bolinhas, você pega o volume que você quer que aumente, né? E não que já tem, certo? Então, o problema toda a questão é esse, é você descobrir qual volume você calcula. O volume que você quer é o quanto vai subir, que é o quanto de bolinhas que você está colocando. Eu peguei a área da base, que era 12, aí eu peguei por 15 e depois subi para aí. Pode ser. Então pode só multiplicar por 7, né? Eu perdi. Por que quer saber a Pronto, a questão está querendo saber quantas bolinhas você vai adicionar. Certo? Como é que você vai saber quantas bolinhas você vai adicionar? Você tem que saber quanto o volume aumenta, né? Ele quer que o volume aumente essa altura de 7. Né? Então o volume que você vai calcular, a altura que você vai escolher vai ser qual? 8, 15 ou 7? 7. Porque o volume que vai aumentar, porque você está colocando bolinhas, corresponde a uma altura de 7. Certo? Então, esse volume que aumenta é um volume que corresponde à altura de 7. Tá? Então, você não vai pegar o volume 15 nem 8, vai pegar só 7. O volume que está aumentando. Ou então você poderia fazer dizendo, professor, eu peguei o volume 15 e subtraí do 8, é a mesma coisa. Tá? Então, ó, essa altura aqui é a altura de 7. Então, o volume do prisma vai ser 12 vezes 7. 12 vezes 7, 14, vai dar 84 centímetros cúbicos, né?
Obviamente, o volume que vai subir é 84 centímetros cúbicos. Quantas bolinhas eu tenho que adicionar? De 6 para dar 84? Dividido, né? Então você pega 84, divide por 6. Vai dar 24. 24. Então, ó, se você pegar 14 bolinhas de 6, dá aqui o volume. 8 quadrados, certo? Então, aqui é o que aumenta. Então, o volume que tem que aumentar, não só porque que tem que aumentar esse volume, porque ele diz que para ele pegar esse objeto no meio, o volume tem que estar em 15. Né? Então, tem que aumentar 7, já que já tem 8. Né? Então, tem que ter 14 bolinhas, acho que era empenhado. Né?